Bom dia, paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E nós temos a oportunidade de estarmos aqui para a nossa aula dominical, a nossa escola bíblica online. Hoje, com a lição número 8, nós vamos ver sobre a doutrina do homem. E eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando ao nosso coração a verdade da palavra do Senhor. Amém? Senhor, graças te damos pelo teu bom Espírito que em nós habita. Graças te damos pela palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que nós temos, ó Deus, livremente à nossa disposição para nós aprendermos dela. Senhor, nós oramos por esta aula, oramos para que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos saber nesta manhã, que o teu Espírito Santo esteja nos dando entendimento, Senhor. Fale a cada um de nós, nos ensine para que nós possamos a cada dia honrar ao Senhor, alegrar ao Senhor com a nossa vida em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E para nós darmos abertura no estudo de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 4 e 5. Salmo 8, 4 e 5. Diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, a nossa lição hoje, a doutrina do homem, nós vamos ver um pouquinho sobre a criação do homem, a feição do homem, né, como Deus o criou. E eu quero fazer algumas perguntas para você. A primeira, que dizem as Escrituras sobre o ser humano? Você já leu as Sagradas Escrituras? O que ela fala sobre o ser humano? Que é o homem? Com que finalidade Deus criou o homem? Como deve o homem se comportar? Então, são perguntas como essas que nós nos propomos a responder no estudo de hoje. E o livro de Gênesis, ele vai nos mostrar o lugar do homem no projeto da criação. E se você pegar para estudar o livro de Gênesis, ler os seus capítulos, você vai ver que ao homem foi dada a terra e o poder de dominar sobre todas as coisas, sobre todas as demais criaturas. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Então, a Bíblia, ela faz questão de mostrar que quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o mundo, conforme descrito aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus coloca o homem numa posição de destaque. Deus coloca o homem numa posição de domínio. Então, nós vamos trabalhar para responder uma das perguntas: que é o homem? Nós sabemos que existem teorias sobre a criação do mundo, do universo e também do homem, da mulher, né, do ser humano. A teoria principal, mais aceita no mundo, é a teoria do evolucionismo. De acordo com essa teoria, o homem foi evoluindo através dos tempos, né? Começou ali
com os macacos, e aí foi passando por processos de transformação. Nós não queremos nos deter nem nesta e nem nas demais teorias, mas nós vamos ficar com aquilo que nós conhecemos como verdade, porque está escrito na palavra do Senhor que é a verdade para a nossa vida. E a Bíblia nos ensina que o homem é um resultado direto e especial de um ato criador de Deus e não de um processo de evolução. Então, Deus criou o homem diretamente. Quando Deus quis fazer o homem, Ele fez, não passou por estágios de evolução. Assim cremos, porque é o que diz a palavra do Senhor. Então vamos ler em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Os demais versículos do capítulo 1 de Gênesis vão estar falando sobre a criação dos céus e da terra e como Deus foi criando as coisas e dispondo tudo nos seus devidos lugares. E no versículo 26 em diante, ele vai falar especificamente sobre a criação do homem. Então diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E ainda em Gênesis, no capítulo 2, versículos 4 a 7, diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículos 18 em diante do capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então,
O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então nós lemos aqui os versículos falando da criação do homem, como Deus formou o homem e a mulher. Deus usando o pó da terra, no versículo 7, do capítulo 2, diz aqui que o Deus formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. Então, nós não vemos aqui um processo evolucionista. Nós vemos aqui um Deus criador, um Deus maravilhoso, inteligente, dotado de uma habilidade, de uma sensibilidade tremendas, imensuráveis, criando o homem do pó da terra e colocando nele um fôlego de vida. Aleluia por isso. Então, queridos, de acordo com as Escrituras, toda a humanidade, ela descende deste casal, Adão e Eva. O Senhor lhes dá uma ordem que nós já lemos no capítulo 1, versículo 28, que eles tinham que crescer e multiplicar. E assim aconteceu. Então, Adão e Eva, os primeiros seres humanos na face da terra, e a partir deles o descender de toda a humanidade. Aleluia. Em Atos capítulo 17, versículo 26, também está falando de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, de um só, aqui se referindo a Adão, como o nosso pai, o nosso representante, como aquele que Deus colocara na terra para ser o primeiro de muitos. E com a sua esposa, formando filhos que tiveram filhos que foram se espalhando pela face da terra. Então nós vamos ver alguns ensinamentos bíblicos sobre o homem, para nós respondermos as questões levantadas ali no começo. O primeiro ensinamento bíblico é sobre a natureza humana. Nós vimos aqui no versículo 7 do capítulo 2, que o ser humano, ele é uma junção de algo material, que seria o pó da terra, com um outro imaterial, um outro não existente na questão de matéria, que seria a alma vivente, o fôlego de vida. Aqui fala, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Existem duas correntes teológicas sobre este assunto. Uma corrente é da dicotomia. Os dicotomistas ensinam que alma e espírito são juntos, é uma coisa só. Então, que existe o corpo, que é a matéria, e a alma e o espírito, que é uma coisa só. Não existe separação deles. Em Romanos, capítulo 8, versículo 10, está escrito que o corpo é morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, não menciona alma. E eu quero ler com vocês, em Gênesis, capítulo 35, vamos dar uma andadinha aqui pela palavra do Senhor, capítulo 35, o versículo 18, fala assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu,
deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Aqui está falando, né, quando Raquel deu ao seu filho e ela morre ali no parto. Saiu-lhe a alma. Então, aqui, neste texto, está junto alma e espírito. Vamos lá comparar este texto com Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, ali, em Gênesis, falando que saiu a alma, e aqui falando, entrego o meu espírito. Então, os dicotomistas, eles usam esses textos para dizer que o ser humano é composto de a parte material, corpo, e a parte espiritual, alma e espírito, juntos. Mas tem uma outra corrente teológica, os tricotomistas, que eles afirmam que alma e espírito são elementos distintos, são elementos separados. Tem a parte física, material, que é o corpo, e tem também a alma e o espírito. E eles usam alguns textos para apoiar esta teoria que eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses, vamos lá para o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, fazendo claramente a menção sobre 3 elementos que compõem o homem: espírito, alma e corpo. E eu quero ler com vocês ainda Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui falando, né, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela consegue separar, ela divide alma e espírito. Então, queridos, são essas as 2 teorias, né, sobre a natureza humana, dicotomistas e tricotomistas. O outro ensino bíblico que nós vamos ver é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis, no capítulo 26, versículo 27, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nos falado, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia. E em Atos, capítulo 17, versículo 28, eu quero ler com vocês este texto, Atos 17, 28. Diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos pais têm dito, porque dele também somos geração. Então, é interessante esse texto, o apóstolo Paulo falando aos atenienses que
nós somos geração do Senhor, nós somos feitos nele, né, criados nele, nele vivemos, nos movemos e existimos, e somos geração do Senhor. Fomos criados a partir da sua imagem e da sua semelhança. E os pais da igreja, eles estavam de acordo que a imagem de Deus no homem consistia em características racionais e morais e em sua capacidade para a santificação. E é por causa desta imagem de Deus no homem que o homem pode ter comunhão com Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós podemos ter comunhão com esse Deus. Vamos ver alguns aspectos que vão falar sobre esta imagem e semelhança ao Senhor. Amados, o ser humano, ele possui autoconsciência e autodeterminação. O que isso significa? É que Deus, ele transmitiu ao homem, né, ao ser humano, os atributos que fazem dele uma pessoa e coroa da criação. E se você for analisar o que caracteriza ser uma pessoa é um ser com consciência. Uma pessoa é um ser que tem capacidade de escolha, nós chamamos de arbítrio próprio, né? Um livre-arbítrio, uma capacidade de escolher. Então, Deus compartilhou esses atributos existentes nele mesmo com o ser humano, com o homem criado à sua imagem e semelhança. E uma coisa nós vamos ver que está ligada à outra, porque um outro aspecto dentro do homem ser imagem e semelhança de Deus é que o homem tem inteligência, sentimento e vontade. Então, repetindo, o homem tem inteligência, sentimento e vontade. O homem possui natureza racional. O que isso significa? Que nós, seres humanos, nós podemos expressar os nossos pensamentos com palavras, com atos, né? Nós podemos falar, nós podemos nos comunicar através da fala, através da escrita, através de coisas que nós fazemos. Nós temos inteligência para criar, calcular, contar, medir, fabricar, transformar, fazer descobertas. Por quê? Porque Deus nos dotou assim, compartilhando de atributos, de características, de qualidades que nele mesmo há. Então, ele compartilhou isso conosco. Nós temos sentimentos e nós podemos também fazer escolhas, que é a questão do livre-arbítrio. Eu posso escolher, eu tenho vontade. Deus nos dotou com essa capacidade. Lembrando que a própria palavra do Senhor nos instrui a nós escolhermos por Ele mesmo, pelo nosso próprio Deus, viver uma vida com o Senhor, para que a bênção dEle esteja sobre nós, mas a capacidade de escolher está na sua vida e na minha vida. E um outro aspecto é que o homem tem autoridade para exercer domínio. Nós já lemos aqui nos textos de Gênesis, eu não vou ler novamente, né? Mas Deus deu a Adão o domínio sobre toda a criação. E o Senhor fala para Adão: domine sobre os animais,
você vai estar neste jardim todo especial, todo lindo, maravilhoso, que o Senhor havia feito para lavrar, para cuidar do jardim. Nós já lemos também que o Senhor trouxe até Adão todos os animais existentes para que o próprio homem colocasse nome nos animais. Não foi Deus que colocou o nome. Você vai ser o leão, você vai ser o tigre, você vai ser o leão, o elefante, né? Foi homem, foi Adão que fez isso. Por quê? Porque ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele tem essas capacidades que o próprio Senhor Deus lhe confiou, lhe conferiu. E por isso ele pode viver numa posição de domínio na face da terra, como foi o plano do Senhor para a vida dele. Então nós estamos respondendo a pergunta: que é o homem? Nós falamos que o homem tem a natureza, né? A natureza humana dele é a parte material e a parte espiritual. Nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós vamos responder agora uma outra pergunta: para que o homem foi criado? Houve um propósito divino na criação do homem? O que estava no coração de Deus quando ele fez o homem? O primeiro aspecto que nós queremos ressaltar aqui é que o homem foi criado para a glória de Deus. A sua vida, amado irmão, amada irmã, você que está nos ouvindo, nos acompanhando nesta lição bíblica, você foi criado para a glória de Deus. Eu fui criada com este propósito, para a glória do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala neste texto, 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então Deus criou o ser humano, Deus criou o homem para a glória dele. E é interessante, queridos, que este Deus maravilhoso, que compartilhou conosco as suas próprias qualidades, ele quer este relacionamento conosco, ele quer ter comunhão conosco, ele quer ter prazer na nossa vida, ele quer ter o prazer do diálogo, ele quer ter o prazer da amizade, ele quer ter o prazer de uma existência junto ao ser humano. E 1 Coríntios, capítulo 11, 7, eu quero ler esse texto com vocês também. 1 Coríntios 11, 7. 11, 7. Diz assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Então, o ser humano como imagem e glória de Deus. A glória do Senhor precisa resplandecer através da nossa vida, através da sua vida. Nós vimos que fomos uma criação especial, particular, não que as outras criaturas existentes não tenham importância, mas o Senhor Deus pegou o pó, formou ali o homem do pó da terra, soprou nele, o seu fôlego de vida, fez a sua esposa da sua própria costela. Houve um cuidado todo especial na formação do ser humano, para que nós pudéssemos viver glorificando a este Deus. Nós devemos resplandecer a sua imagem, a sua glória perante as pessoas. Para que o homem foi criado?
O homem foi criado para a justiça e santidade. A imagem de Deus inclui o que se chama de justiça original. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vamos ler aqui, Eclesiastes 7, 29. Vamos ver o que está escrito neste texto. 7, 29. Diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Mas o propósito de Deus, queridos, quando Deus fez o homem reto, íntegro, com caráter, em santidade, compartilhando a sua própria natureza, a sua própria imagem e semelhança, como nós vimos. Mas o que acontece? O próprio texto aqui fala que o homem, se meteu em muitas astúcias, fez coisas que desagradavam ao Senhor. Nós estamos fazendo uma série de estudos às quintas-feiras sobre o envolvimento do Senhor Deus com a humanidade, princípios para uma vida livre em Cristo, onde nós estamos mostrando, desde Gênesis, a criação do mundo, a criação do homem, como Deus estava se relacionando com o homem, e nós entramos nessa questão aqui do pecado. O pecado, ele desfigurou a imagem de Deus no homem. Quando o homem peca, quando o homem desobedece a ordem dada pelo Senhor Deus, lá no jardim do Éden, que ele não deveria comer do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem desobedece, ele rompe com um limite que Deus havia posto, ele desobedece. Entra, por isso, o pecado no mundo. Então, o que era para ser perfeito, o que era para ser a santidade, a retidão, o caráter, tudo isso é quebrado, tudo isso é violado. E o que acontece? Aquele relacionamento que o homem tinha com Deus, ele é manchado. A pureza no coração do homem é manchada. Mas nós temos visto na palavra do Senhor que em Cristo Jesus, aleluia por isso, o homem é refeito, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, a condição a qual o homem é restaurado em Cristo é a de ser capaz de ter um verdadeiro conhecimento do Senhor, das coisas espirituais, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos ler Colossenses, capítulo 3. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, em Adão, queridos, nós tivemos a mancha do pecado. Em Cristo Jesus, nós temos a restauração da nossa vida. Somos revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento em Deus, amados, para uma vida com Deus, para aquele retorno à santidade, à justiça, à firmeza, à lealdade, o caráter que Deus havia planejado, projetado para a criação do ser humano. Aleluia. O conhecimento, a justiça e santidade, esses três elementos, eles constituem a justiça original perdida por causa do pecado, mas reconquistada em Cristo. Graças a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Então, amados,
Nós fomos criados por Deus. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos frutos de explosão, nós não somos frutos de evolução, nós somos feitura do Senhor, criatura especial do Senhor. Ele nos fez com detalhes, compartilhou conosco de sua própria natureza, da sua imagem, sua semelhança, colocou em nós o seu fôlego de vida, nos criou para a glória de si mesmo, né, do seu nome, nos criou para justiça, nos criou para uma vida em santidade. Infelizmente, tudo isso foi perdido por causa do pecado, mas em Cristo Jesus nós temos o perdão, temos a reconciliação, temos a restauração da nossa vida. Concluindo este estudo, o ser humano, tendo sido criado à imagem de Deus, é único, precioso e insubstituível. Aleluia! Como ser pensante e capaz de tomar decisões, todos somos moralmente responsáveis diante de Deus e diante do próximo. Jesus Cristo morreu para regenerar a natureza humana. Eu quero ler esse texto com vocês, 2 Coríntios 5, 17. Já estamos finalizando o nosso estudo, e diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida. Aleluia! Ele refaz no homem que nasceu de novo a imagem divina, dando dignidade e expondo ao desprezo quem nos submetia ao mal. Então nós somos chamados para estar com Deus, para viver uma vida com Deus, e este chamado é para você, é para mim, é para toda a humanidade, que nós possamos estar com a nossa vida em Cristo Jesus. Se nós nos achegarmos ao Senhor, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração arrependido das nossas más obras, Cristo Jesus perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça, e nós somos então feituras do Senhor, filhos e filhas de Deus, adotados na família celestial. Aleluia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que a cada dia nós possamos viver para o louvor e glória do Senhor Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, sendo tão maravilhoso, tão poderoso, o Senhor nos criou, ó Deus, para que nós pudéssemos viver contigo. O Senhor compartilhou conosco da tua vida, Senhor. Ah, Deus, das excelências que há em ti, ó Pai, da tua imagem, da tua semelhança, do teu caráter. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos feito com tanto amor. Muito obrigado, Senhor, porque este amor fez com que o Senhor Jesus Cristo viesse nos restaurar, porque, ó Deus, o pecado nos fez separação, ó Deus, porque a tua palavra diz que todos pecaram e estão carentes, e estão destituídos da tua glória, da tua presença, mas em Cristo Jesus nós temos a restauração, temos a libertação do império das trevas, temos uma nova vida com o Senhor. Fomos feitos, ó Deus, refeitos, ó Deus, revestidos do novo homem, segundo o Senhor. Graças te damos por tudo. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, espalhados sobre a face da terra, que a nossa vida possa ser de louvor, de adoração ao Senhor, glorificando a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, e até o próximo domingo com a nossa 9ª lição da Escola Bíblica, se Deus quiser. Deus te abençoe.
Amém.